Hoje, para nós, o debate sobre se fé e razão se coadunam ou se antagonizam parece ser um debate completamente superado. Hoje, qualquer religioso que tenha uma boa base filosófica entende que não há nenhuma contradição entre fé e razão. Nós cremos para que possamos compreender melhor e compreendemos para crer. A fé ajuda a razão nos seus métodos e a fé também é ajudada pela razão, pois assim ela recebe um maior embasamento. Dessa forma, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino estão em plena conformidade. Eles não se excluem, na verdade eles se completam. Hoje é simples, mas nós podemos dizer que o grande desafio intelectual da Idade Média foi justamente o de entender como fé e razão se relacionavam. A própria escolástica surge muito em conta dos intensos debates que ocorriam a partir do ano 1000, que levantavam justamente essa questão sobre se a fé tem ou não maior autoridade que a razão. Alguns, no princípio da escolástica, eram mais da opinião que se a razão importa mais do que a fé, então Deus teria enviado filósofos para evangelizar os homens. Mas já por volta do ano 1250, a coisa muda um pouco de figura e a maioria dos mestres escolásticos passam a crer que se Deus dotou as suas criaturas humanas de razão, logo há um fim nobre no uso da razão. A razão tem um valor expressivo, e se ela podia ajudar a compreender melhor os mistérios da fé, por que então descartá-la? Basicamente, o que motivou essa mudança de opinião entre os escolásticos é que a partir do século XII há uma verdadeira invasão aristotélica, por assim dizer, no pensamento filosófico medieval, coisa que influenciou bastante o curso do pensamento. Porque a gente vê que desde a patrística até o século XII, mais ou menos, a filosofia cristã, de um modo geral, estava claramente apoiada em bases platônicas. Então, a grande doutrina de Platão sobre o papel das ideias, da intuição, da vida espiritual e do êxtase também tinha lugar na doutrina dos pais da igreja. Já Aristóteles era bem pouco conhecido no ocidente, mas através dos árabes Averroes e Avicena e do judeu Maimônides, Aristóteles reaparece no ocidente de forma avassaladora. A partir de 1162 multiplicam-se as traduções de suas obras e assim os tratados de Aristóteles sobre física e metafísica se espalham por todos os cantos e um grande movimento aristotélico se forma na Europa. A princípio, a igreja ficou meio que com o pé atrás, né? Pois não é fácil mesmo lidar com um turbilhão de dados novos surgindo pela frente, mas aos poucos a igreja foi cedendo e passou a aceitar um pouco melhor a consistência da filosofia aristotélica. E dentre os adeptos dessa filosofia aristotélica estava um rapaz enorme, de rosto arredondado e flácido, que era chamado bem sarcasticamente de boi mudo pelos seus colegas monges por causa da sua capacidade, de se manter em silêncio, mas eis que esse rapaz haveria de se tornar um dos maiores filósofos de todos os tempos. O seu mestre certa vez disse o seguinte em relação ao apelido irônico que haviam colocado neste rapaz: "Sim, um boi mudo, mas eu vos garanto que há de mugir tão alto que abalará o universo inteiro." E esse mestre não errou não, pois numa discussão, quando este rapaz abria a boca, era só para esmagar com argumentos os seus adversários com 10 palavras ou menos. Mas vamos parar de enrolação, é claro que eu tô falando aqui de Santo Tomás de Aquino, tá no título, né? O maior expoente da escolástica, quiçá de toda a filosofia cristã. E eu já tenho um vídeo inteiro aqui contando um pouco da história de Santo Tomás de Aquino, então eu não vou me prender aqui tanto aos episódios da vida dele, que aliás tem uma história belíssima. Então depois, se você se interessar, vale a pena ver o vídeo sobre a história de Santo Tomás de Aquino, porque aqui nós vamos nos deter mais na obra do Doutor Angélico e o seu ponto de vista sobre razão e fé. E quando nós pensamos em Santo Tomás de Aquino, o que primeiro vem à cabeça? Bom, obviamente a sua Suma Teológica, a obra que o consagrou, por assim dizer. Mas a obra de Santo Tomás de Aquino não se resume somente à sua Suma. É claro que é a mais importante, mas não é a única. Os seus escritos vão desde exegese bíblica até tratados de mística e ascética. Também se somam vários livros filosóficos, onde ele explica conceitos de lógica, física, ciências naturais, moral e até política, bem como vários comentários às obras de Aristóteles, e além disso, ele também foi um grandioso poeta, para quem não sabe. Então, só para citar dois exemplos aqui, as belíssimas canções Laudación e Pan de Língua, que são verdadeiras obras-primas, tiveram suas letras compostas por Santo Tomás de Aquino. Pesquisei depois, são canções extremamente bonitas. Mas a Suma Teológica é, sem sombra de dúvidas, o maior prodígio de Santo Tomás de Aquino.
Foi por volta de 1265, ali pelos seus 41 anos de idade, que o santo teve a ideia de empreender a sua Suma. Escrever uma Suma, ou seja, uma obra que compreendesse tudo aquilo que era necessário saber sobre a ciência de Deus, era um grande costume entre os grandes pensadores daquela época. Santo Tomás, por sua vez, queria que a Suma Teológica fosse uma simples introdução à teologia especulativa. Mas se você pega para ler qualquer trecho da Suma, você vê que é um negócio extremamente profundo. Mesmo sendo um conteúdo conciso e de linguagem simples, talvez pela complexidade mesmo dos temas tratados, é difícil você pegar de primeira ali o raciocínio. Aos olhos do gênio Santo Tomás de Aquino, aquilo é somente uma introdução simples mesmo. Mas até para quem tem uma boa base, tem que ter um pouco ali de sagacidade para poder acompanhar o raciocínio. E bem, nós podemos dizer que Deus, o objeto central de toda a teologia, é a questão principal, e nós podemos dizer até a única questão pela qual giram todas as outras questões na Suma Teológica. Na parte inicial, Deus é estudado como ser, então em primeiro lugar Deus é demonstrado da forma que ele é, Deus Uno e Deus Trino, e depois fora de si, como princípio, o qual nós conhecemos, é claro, observando as suas obras, ou seja, Deus como Criador e Senhor do mundo. Já a segunda parte trata da figura de Deus como bem, ou seja, como fim último que as criaturas racionais devem buscar, e é assim que Santo Tomás se dirige às questões comportamentais dos seres humanos, às suas paixões, à lei moral instituída por Deus para corrigir os vícios do homem e também sobre a graça santificante que nos leva ao caminho dos céus. Santo Tomás, ainda neste quesito, discorre sobre todo o conjunto de normas morais a que o homem deve se submeter caso queira se dirigir a Deus. Então ele destina essa área para analisar todas as virtudes teologais e cardeais humanas e os vícios contrários. E daí ele conclui com um modo de vida correto, ao seu ver, e os dons que levam o ser humano a praticar as virtudes e evitar os vícios. E por fim, na terceira parte, se nós pensarmos a Suma Teológica dividida em 3 partes, nós temos que Santo Tomás quer mostrar a Deus agora como o único caminho. Mas essa parte acaba sendo mais curta, pois ele acabou por morrer antes de completá-la. Mas se ele tivesse vivido o suficiente para completar, certamente essa seria a parte mais poderosa e mais emocionante da Suma Teológica, pois os conceitos cristológicos e sobre a encarnação que Tomás de Aquino expõe aqui são fenomenais. A Suma Teológica foi redigida num formato de perguntas e respostas, basicamente, como era bastante comum na escolástica, diga-se de passagem, na qual uma questão é apresentada e, na mais pura dialética, logo em seguida são lançadas teses e antíteses sobre esse tema, ou seja, argumentos de sustentação e de refutação, acompanhados sempre com a solução de tal questão. A ortodoxia e a importância da doutrina do doutor Angélico, conforme ele era chamado ainda em vida, renderam a ele o título oficial de doutor da Igreja em 1567. Um título muito importante da Igreja e que poucas dezenas de cristãos ao longo da história tiveram a honra de receber. E a grande sacada de Santo Tomás de Aquino, que nos faz entender aqui a sua importância, é que a mesma Igreja que rejeitava Aristóteles até 1231, até porque se tratava da doutrina de um filósofo pagão, que era uma novidade ainda na Europa, e tá certo mesmo, a Igreja sempre foi bastante cautelosa, mas, a partir de Santo Tomás, a Igreja viu que, em vez de rejeitar Aristóteles, era muito melhor aproveitar para o bem da própria Igreja o que havia de válido na filosofia aristotélica. Então, basicamente, o objetivo de Santo Tomás era pôr a filosofia de Aristóteles a serviço de Cristo. E deu muito certo. Assim sendo, longe de pôr em perigo as verdades de fé, o aristotelismo, por outro lado, poderia conferir argumentos sólidos que fundamentassem a fé dos cristãos. Aí talvez alguém vai dizer, o tomismo então seria um mero aristotelismo cristão? Não, passa bem longe disso. As contribuições pessoais de Santo Tomás de Aquino sobrepõem aquilo que ele usa de Aristóteles para basear a sua obra. O essencial mesmo, na verdade, que Santo Tomás de Aquino foi buscar em Aristóteles é que o homem pode se servir da razão. Para o neoplatonismo dos padres da Igreja e do início da escolástica, a razão era extremamente subordinada à fé, e às vezes se caía num misticismo irracional facilmente irrefutável. Já no aristotelismo, a razão vale por si, nem acima e nem abaixo da fé, até porque elas atuam em âmbitos bem diferentes. E ao mesmo tempo em que elas atuam em âmbitos diferentes, elas podem caminhar juntas,
Pois qual é o objetivo da fé se não conhecer a verdade? E qual é o objetivo da razão se não conhecer também a verdade? Ambas têm o mesmo objetivo, só que elas percorrem por caminhos diferentes. No final das contas, a verdade é só uma, só que existem vários caminhos para poder se chegar a ela. O astrônomo e o físico sabem que a Terra é redonda, certo? Mas para chegarem a este conhecimento, eles se utilizam de métodos bastante diferentes. Assim, Santo Tomás de Aquino foi quem matou essa charada milenar com a maior maestria possível. Fé e razão se complementam e não se excluem. E a partir dessa conclusão, que parece até bem simples, mas que gerou debates calorosos na Idade Média, a partir de Santo Tomás de Aquino, outras áreas do conhecimento puderam se desenvolver de forma muito veloz. Do século XIII em diante, as sociedades cristãs, conscientes do valor da razão, vão progredir politicamente, socialmente, economicamente, tecnologicamente, medicinalmente, dentre tantos outros aspectos, muito em conta do bom uso da razão. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Like se gostou, se inscreva caso você ainda não esteja inscrito, comenta aí embaixo o que você achou, e também se puder me dar uma força aí se tornando membro aqui do canal, eu ficaria bastante agradecido, porque o que ajuda a tornar esse canal financeiramente viável é a ajuda dos membros. Então se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar, eu peço que você considere essa ideia de se tornar membro, fechou? Isso seria de uma ajuda que você não tem nem ideia. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!